RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para notícias. No primeiro jornal a abrir os destaques desta edição. A greve de 5 dias dos pilotos da TCV, com início marcado para amanhã, está cancelada. Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, anuncia que nova empresa nacional de transportes aéreos interilhas pode estar constituída dentro de 2 a 3 meses. Os trabalhadores da TICV Bestfly não foram informados formalmente pela empresa da sua decisão de deixar de operar no país, reunidos ontem com o CITUR e a SOCAR. Descentralização e desenvolvimento local, tema do debate mensal com o Primeiro-Ministro, abre a sessão plenária da Assembleia Nacional, transmissão direta na Rádio de Cabo Verde. Sociedade Médica dos Estados Unidos está a realizar primeiro estudo sobre a análise descritiva da saúde dos mais de 100 mil cabo-verdianos residentes em Massachusetts. Os resultados preliminares são apresentados hoje na praia. Conhecidos os títulos, agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins para acompanhar já de seguida. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Novos ataques depois de 200 dias de confrontos, ataques aéreos em Gaza. O Senado dos Estados Unidos aprova ajuda a Israel, a Ucrânia, mas também a Taiwan. A votação no Senado teve lugar ontem à noite. O ministro dos Negócios Estrangeiros, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, está na China para aliviar tensões e manter pressão sobre Pequim. A greve de 5 dias dos pilotos da TACV, com início marcado para amanhã, está cancelada. É o principal resultado de um encontro de 5 horas entre os pilotos e o Ministro do Turismo e Transportes, acompanhado da Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Bandeira. Parco, em palavras, o Presidente do Sindicato dos Pilotos, Edmilson Aguiar, confirma a retirada do pré-aviso. Não consegui chegar a um entendimento sobre as reivindicações da classe. Não estabelece um período para não fechar todos os acordos e é um acordo que para a estabilidade da classe e também para a estabilidade da própria empresa. Não anuncia a suspensão da greve dos pilotos para bem da empresa e também para bem do nosso passageiro, que sempre não teve isso como nossa preocupação. O Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, assume que todas as questões que constam do caderno reivindicativo vão ser analisadas num período de tempo que as duas partes preferem manter em segredo. Nós conseguimos chegar a um entendimento que é possível nós iniciarmos um período de análise sobre todos esses assuntos e que a greve talvez não seja a melhor forma de resolver. Precisamos de tempo para analisar todas as questões que foram colocadas. E creio que houve aqui um entendimento entre gente responsável, há uma abertura clara da parte da classe e da parte do governo para nós resolvermos esses problemas e creio que nós teremos capacidade de resolver em diálogo. Nem o Ministro nem os pilotos deixam escapar de quanto tempo precisam para concluir as negociações, que, no entanto, podem passar pela assinatura de um acordo coletivo de trabalho. As ligações aéreas domésticas estão estáveis com a intervenção da TACV. A conclusão vem do Ministro do Turismo. Terminado este primeiro mês, nós verificamos que estamos com um saldo de cerca de 78 voos por semana. Isto significa que começamos a estabilizar a situação a nível dos transportes domésticos. E quando eu digo 78 voos, é um valor superior àquilo que se registou no igual período homólogo do ano passado. Isto significa que, atempadamente, o Governo tomou a boa decisão perante aquilo que nós tínhamos dito, ou seja, que começou a haver muitos solavancos a nível dos transportes aéreos.
Carlos Santos escusa-se de momento a comentar a situação concreta da Bestfly, que tem agora todas as licenças retiradas pela Agência de Aviação Civil por incumprimento. Obviamente que os direitos dos passageiros, os direitos das agências de viagens terão que ser verificados. E dos trabalhadores também. Estamos num Estado de Direito. O Estado, o Governo, mais do que ninguém, estará interessado em assegurar que esses direitos sejam verificados. Vamos continuar a acompanhar essa situação, continuamos com as decisões que já tínhamos anunciado, que era da constituição de uma empresa para se dedicar só aos transportes aéreos e interilhas, e transitoriamente a TACV está a fazer esse trabalho. E isso é que nos deixa mais tranquilo. Enquanto tutela, o Ministro do Turismo e Transportes rejeita qualquer responsabilidade direta do Estado no que respeita às decisões da Bestfly. É uma empresa que não conseguiu resolver todos os problemas, é uma empresa que tomou essa decisão, cabe ao Estado, é assim, garantir que haja a mobilidade. O Estado era e é acionista em 30%. Tem uma voz, obviamente, mas precisamos primeiro falar com os outros parceiros. E precisamos dialogar com os outros parceiros acionistas da TICV para saber todos os meandros dessa decisão. Carlos Santos afasta, no entanto, a ideia de apresentar a entrada da TACV no mercado interno como detonador do enfraquecimento da Bestfly. Obviamente que eu tenho que pedir desculpas aos todos os passageiros por todos esses problemas que estão a ser causados à vida dos passageiros, mas eu peço paciência porque nós estamos numa fase de transição. Temos a expectativa que nos próximos 3 ou 4 meses nós consigamos ter esta empresa, obviamente que tem outros requisitos a nível de certificado de operador aéreo, que leva seu mais tempo, mas que nós estamos a trabalhar, há um grupo de trabalho formado que está a trabalhar arduamente nesse dossiê para que nós possamos ter uma estabilidade. O comunicado da Agência de Aviação Civil, emitido ontem, deixa claro que a Bestfly deve salvaguardar os direitos de todos os passageiros. Trabalhadores da TICV não foram informados formalmente pela empresa da decisão de deixar de operar no país. Reunidos ontem durante mais de 2 horas com o CITUR e o SACAR, que representam as diferentes classes profissionais, e por aconselhamento os trabalhadores devem aguardar pelo posicionamento do acionista Estado. Miriam Lopes dos Santos. Preocupados com o futuro, face à anunciada saída da Bestfly Worldwide, acionista maioritária da TICV de Cabo Verde, os trabalhadores reuniram-se com os sindicatos. Amílcar Neves, secretário permanente do CITUR, explica que a reunião foi motivada pela preocupação reinante. Sobre o encerramento da empresa. Mas nós não temos neste momento nada em termos, quando diz não temos nada, porque não há uma deliberação da empresa a formalizar isso. Não tivemos um posicionamento do governo também na qualidade de acionista também sobre isso. Então nós o que foi dito aqui precisamente é no sentido de aguardar esse pronunciamento e de aguardar também uma deliberação da empresa que vai a confirmar ou não essa decisão. Os trabalhadores também não tiveram conhecimento de qualquer deliberação nesse sentido. Esperar pela posição do Estado, que é também acionista da Transporte Interilhas de Cabo Verde, TICV, foi igualmente o aconselhamento do SACAR, que representa o pessoal navegante de cabine. Joaquina Almeida, secretária-geral da UNTCCS, falou em representação do SACAR. Por aconselhamento dos sindicatos para manterem serenos, porque temos que ouvir do outro acionista, que é o Estado. O Estado ainda não se pronunciou, apesar da Bestfly ter dito algumas coisas. Algumas o sindicato não concorda, particularmente a ONTCCS, porque a Bestfly tem vindo a pisar na bola há muito tempo. Recebemos no domingo um telefonema do advogado da Bestfly de Lisboa a avisar-nos que os trabalhadores iriam receber um e-mail avisando-os de que a operação seria suspensa temporária. O Código Laboral prevê isso.
por isso não há crise. Agora, os trabalhadores com responsabilidades querem saber qual é o futuro. Nós pedimos ao governo encarecidamente que abranja todos esses trabalhadores, que são trabalhadores especialistas na aviação, para a nova empresa, porque está na forja, já foi dito, que o governo vai criar uma nova companhia de aviação interna que liga as ilhas. Secretária-Geral da UNTCCS, à margem do encontro que reuniu trabalhadores da TICV, Best Fly Cabo Verde, ao SACAR e Citur, a apelar que os trabalhadores sejam absorvidos na nova empresa que o Executivo havia dito que vai criar para o transporte aéreo doméstico. E como acabamos de ouvir pelo próprio Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, a nova empresa nacional operadora nas linhas internas pode ser constituída dentro de 3 a 4 meses. Descentralização e desenvolvimento local é o tema do debate mensal com o Primeiro-Ministro, que abre a sessão plenária da Assembleia Nacional com transmissão direta na Rádio de Cabo Verde a partir das 9. A escolha do tema é do próprio Governo, que amanhã, provavelmente, ou hoje à tarde, vai ser interpelado pelo Grupo Parlamentar do PCV sobre a educação com incidência na qualidade. O debate com o Primeiro-Ministro pode ser contaminado com a problemática dos transportes aéreos domésticos, como denunciam as conferências de imprensa de ontem. O deputado do PCV, Julião Varela, considera que a situação está pior que em 1975. E não há uma resposta, quer dizer, ninguém sabe, efetivamente, cada dia sai, portanto, uma notícia e o Governo, portanto, tem sido incapaz de dar uma resposta sobre medidas que tenha na calha para, portanto, minimizar este problema. A UCID, na voz da deputada Dora Pires, defende que os transportes aéreos interilhas devem ficar na esfera do Estado. Nós vamos lá fora, nós pedimos tanta coisa. E aqui eu deixo um apelo ao Governo. Peçam aviões para resolver a situação aérea em Cabo Verde. Em vez de estarmos a pedir dinheiro para construir aeroporto quando nós não temos aviões, estamos a pedir para construir um porto de águas profundas, etc, etc. Então vamos pedir aviões que façam a ligação sem problemas, porque aproxima-se o verão, aproxima-se um movimento muito grande, os voos internacionais podem chegar, mas não em todas as ilhas, e como é que será feita a distribuição? Ainda se tivéssemos os barcos a navegar com maior rapidez entre as ilhas, poderia ser uma alternativa. A agenda da sessão plenária integra ainda a proposta de um novo estatuto dos municípios, com 2 iniciativas separadas, uma do PCV, uma segunda do Governo. A rede da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional vai ser formalizada. É uma das questões na agenda do 2º seminário da Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada e iniciativas de empoderamento de jovens e mulheres. O diretor executivo da Associação dos Amigos da Natureza lembra que a rede tem estado a trabalhar há mais de um ano nas ilhas rurais para responder através da eficaz no abastecimento do programa alimentar escolar. O 2º seminário tem lugar hoje em Ilson Martins, tem lugar hoje em São Vicente. A rede da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional tem estado a trabalhar desde a realização do primeiro seminário na cidade de Praia em outubro de 2022, com a participação de 38 associações de produtores de alimentos e cooperativas. O diretor executivo da Associação dos Amigos da Natureza fala dos trabalhos realizados pela rede. Exemplo é o trabalho que temos vindo a fazer a nível, sobretudo, das ilhas rurais, na dinamização das alianças produtivas locais, que tem podido responder de forma bastante competente às chamadas, por exemplo, do Ministério da Educação através da FICASE no abastecimento do programa de alimentação escolar. Mas também essas mesmas alianças produtivas têm podido responder eficazmente a outros programas emergenciais, designadamente nos municípios que se encontram nas bolsas de pobreza e de insegurança alimentar, respondendo eficazmente
na conformação das cestas básicas com a inclusão de produtos locais, que acaba por contribuir para a economia local. Aguinaldo David sublinha que durante o seminário que decorre ao longo do dia de hoje será discutido o estatuto para a formalização da rede. Temos estado também a trabalhar com o INPS na sensibilização e na criação de mecanismos mais flexíveis e que possam abrir o caminho para que essas classes, que, como eu disse, são os menos privilegiados em termos de acesso ao serviço de proteção social, possamos encontrar caminhos de acesso, digamos, a maior participação dessa classe na sua proteção social. O que pretendemos agora, portanto, é dotar essa rede de uma personalidade jurídica, isso estará em discussão, para que possa, portanto, ser reconhecida juridicamente. O segundo seminário da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar é realizado no âmbito do projeto Aliança para o Direito Humano, a Alimentação Adequada e Iniciativas de Empoderamento de Jovens e Mulheres Rurais, financiado pela União Europeia em parceria com o Secretariado Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério da Agricultura e Ambiente, Proempresa, FICAS, Inspeção Geral do Trabalho, INPS e Câmaras Municipais das Ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. A Sociedade Médica Cabo-Verdiana nos Estados Unidos está a realizar o primeiro estudo sobre a análise descritiva da saúde dos mais de 100 mil cabo-verdianos residentes em Massachusetts. Os resultados preliminares são apresentados hoje na praia, hoje à tarde, no Palácio do Governo, para a médica internista Leni Dias Cunha. Qualquer estado de saúde, que tipo de acesso que eles têm à saúde e depois fazer uma comparação com outras populações também na área, para poder saber de que forma que não pode bem hoje melhorias nessas qualidades de saúde a partir de ter um melhor entendimento sobre isso. Assim se tem entendido direito, o senhor quer fazer uma comparação entre cabo-verdianos que vai de ali e cabo-verdianos que nascem na América e comparação com o Cabo Verde, não é? Eventualmente, que ela é um dos fatores que não creio job, mas pronto, é um estudo que basicamente não creio, entende qualquer estado de saúde de que os cabo-verdianos que residem na América, né? Então, a partir daí, já não também faz subestudos que também inclui análise lá nos Estados Unidos, que está compara com os outros grupos imigrantes, etc. E depois também, eventualmente, bem compara se tem algum tipo de paralelo com pacientes ali residentes na Cabo Verde. O estudo vai medir o acesso aos cuidados de saúde e determinar o tipo de dificuldades que os cabo-verdianos enfrentam e, eventualmente, a barreira linguística. Leni Dias Cunha revela que os resultados preliminares permitem concluir que doenças cardiovasculares estão entre as causas que levam os cabo-verdianos a procurar os serviços de saúde a par de necessidades obstétricas. Aquele estudo ali, apesar que ideias, né, parte de nosso grupo de CVMS, implementação de estudos mesmo, é a partir de Hospital de Beth Israel, na Boston. Tem vários médicos, cerca de 10 a 15 médicos, 10 a 15 médicos, que trabalham em diferentes níveis de, outros mais da orientação, outros mais na análise de que os resultados, e alguns de nós é cabo-verdiano, mas maioria é médicos de outros lugares e maioria americanos que dão cuidados primários de saúde a aqueles pacientes cabo-verdianos lá. Qual é que é a percentagem de população que o senhor estuda? Total número de pacientes lá no hospital que nos inclui mesmo naquele estudo é cerca de 12 a 13 mil. Os resultados definitivos são publicados ainda este ano, também por impulso da Associação da Sociedade Médica Cabo-Verdiana nos Estados Unidos. Está a decorrer neste momento um intercâmbio científico na área de ortopedia. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, está neste momento em visita a várias empresas na China continental. Foi recebido hoje de manhã pelo governante de Macau. Reportagem José Carlos Semedo. Macau é um caso de sucesso e um fator inspirador para Cabo Verde.
Esta foi a opinião manifestada pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças no final da audiência com o presidente executivo da Região Administrativa Especial de Macau. Há, da parte da Região Especial de Macau e do seu presidente executivo, toda a abertura para Cabo Verde nos vários domínios que são relevantes para nós. Primeiro, o turismo, na área dos jogos. Ficou claro que nós podemos reforçar a cooperação nessa área. Segundo, formação de recursos humanos, mas com mais escala, para que os jovens cabo-verdianos possam vir para Macau e estudar nas universidades de Macau. 2. 3. Tudo aquilo que tem a ver com a experiência de Macau enquanto praça financeira, enquanto centro financeiro também internacional, sobretudo no mercado da dívida pública. Portanto, toda a abertura para cooperarmos nessa matéria e acho que é uma área muito importante para o nosso futuro. 4. Macau tem uma experiência enorme na gestão de parcerias público-privadas. Acordamos que era muito importante que houvesse aqui uma capacidade de promoção de Cabo Verde enquanto destino de investimentos de Macau também e procurarmos encontrar mecanismos para que o setor privado cabo-verdiano e macaense e o setor privado chinês possam encontrar para investir em Cabo Verde e também investir em Macau e também na República Popular da China. No momento em que o mundo vive uma policrise, saindo de um período difícil da pandemia da Covid-19 e algumas guerras temem complicar ainda mais a situação, o cenário é sombrio no horizonte. Mas, ainda assim, o otimismo continua a ser a palavra-chave no dicionário futurista do desenvolvimento de Cabo Verde. Os líderes africanos estão reunidos desde ontem em Abuja, na capital da Nigéria, para uma cimeira sobre o contra-terrorismo. Apelam a uma maior cooperação na luta contra os ataques terroristas, uma cimeira que ocorre no momento em que a situação está a deteriorar-se na região do Sahel. Carlos Santos. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã. Fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal, edição para esta quarta-feira, hoje dia 24 de abril. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.